Eu sei que eu tô atrasado. Eu sei que eu tô atrasado. E aí, gente? Feliz ano novo, né, gente? Peço perdão aí, né, de não ter publicado. Não sei se eu faltei na sequência ou a parte final aqui do vídeo aqui, mas é porque eu ando muito atrasado, né? Fazer o projeto, né? Tô no processo de transferência da área urbana para a rural e falta tempo e muito trabalho para fazer. Mas eu queria falar aqui de uma coisa que está acontecendo na mídia e que foi até parte do meu processo, dos meus estudos da autossuficiência, sobre essa questão do aumento de preço, né, que acaba acontecendo em alta temporada, né, e aprofundar e deixar bem claro, né, tirar esses códigos, tirar essa linguagem incompreensível e fazer um vídeo de falar aqui algumas coisas de bate-papo, tá, gente? Eu deixo bem claro, antes de vocês seguir o vídeo, que esse vídeo aqui ele é um vídeo de, de se libertar, de ficar desintoxicado do funcionamento dessa cooperativa chamada capitalismo, né? Que não tem nada. E ao mesmo tempo também essa libertação e essa desintoxicação, quase que não sai a palavra aqui certo, ficar desintoxicado, é, é também um caminho, também é uma forma também de você avançar mais rápido e ter as suas condições de acumular, de ter seu acesso às coisas, tá? Então, vamos lá, vamos falar aqui dessa questão que está falando na mídia e que eu particularmente estudei, e aí eu vou também falar algumas coisas que eu considero ser importante, não vou falar tudo, gente, porque é um vídeo de bate-papo, mas vou falar sobre isso. Quando eu tinha 5 anos mais ou menos de idade, eu viajei junto com a minha mãe para Rio das Ostras. Isso eu estou falando de 94, mais ou menos, 94. E naquela época a moeda era muito forte, tá? A moeda era muito forte naquela época. E já naquela época, a minha mãe, lá no serviço que ela estava trabalhando, as pessoas já falavam do preço das coisas que era caro, tá? E das ostras não é como é hoje, né? Depois de 30 anos. E as pessoas já reclamavam dos preços caros, preços assim, acima da normalidade de uma cidade urbanizada do cotidiano. Então, esse problema que está acontecendo aqui agora, agora não, já acontece há muitos anos, ele sempre aconteceu, gente. Ele sempre aconteceu, até antes de eu nascer, das pessoas se aproveitar da vulnerabilidade das pessoas de não trazer suas próprias coisas para aumentar o preço. Entendeu? Muitas vezes as pessoas não são precavidas, as pessoas não querem se estressar porque já juntaram dinheiro justamente para não se estressar. E aí se aproveita da vulnerabilidade da pessoa de não se precaver, de não trazer suas próprias coisas para aumentar o preço. E isso é uma grande lição para aquele que realmente quer acumular, para aquele que realmente quer viver bem, de entender que o problema muitas das vezes não é o dinheiro. O problema está relacionado o quê? Com as regras, que impede de você ter bastante dinheiro porque você está naquela posição correta. Quando uma pessoa ela vai viajar para uma região que tem praia, quem está lá, ele já entende que quem vai para a praia vai levar um dinheiro considerável. Já sabe muito bem que a grande maioria da população não vive na parte litorânea, vive na parte da capital ou afastado um pouco da capital. Então ele já entende que a pessoa ela vai levar uma quantidade de dinheiro considerável para ela poder permanecer naquele local. Ela não pode levar uma quantidade do cotidiano. E ele já se aproveita dessa situação para poder aumentar o preço. Entendeu? Tentando resolver o problema dele, né? Porque ele tem as suas necessidades, as pessoas que vão vender, as suas necessidades estão reprimidas pela venda do cotidiano,
tá? Geralmente ele vem do preço normal no cotidiano, e ele joga aquele custo para outra pessoa, aumentando a sua mercadoria. Então você tem ali uma reprimição de necessidade que não consegue alcançar com o dinheiro que ele tem. Então está reprimido, ele não está conseguindo, então ele está esperando muito tempo para comprar as coisas, então ele aumenta o valor. Nisso que ele aumenta o valor, ele joga o custo para quem tem dinheiro, E essa pessoa, ela vai acabar comprando, porque a lógica da cooperativa é você gastar aquilo que você tem, esgotar aquilo que você tem, para depois você voltar a trabalhar. Essa é a lógica, sempre viver de uma autodestruição daquilo que você trabalhou. Como a pessoa ela é ensinada a não se preocupar e sempre pensar naquela questão que o dinheiro resolve tudo, que isso é uma mentira, ela acaba indo nesse pensamento. Quando chega lá na praia, ela sente essa dependência do outro fazer para ela, e muitas vezes a hierarquia que ela tem e o dinheiro que ela acumulou, guardou para a praia, não é suficiente. O que acontece de fato de verdade é uma intoxicação emocional. A pessoa fica irritada, fica brava, fica irada, fica invocada. Por quê? Porque ela percebe que ela está sendo extraída, retirada dela as coisas, mas ela não tem como se defender. E ali também não é o momento para resolver o problema. Está sendo cobrado muito mais do que deveria cobrar, tá, gente? Quando se fala da extração, tá? E até mesmo ela indo atrás dos órgãos que fazem a fiscalização iria gerar mais custo financeiro e mais custo de tempo do momento que deveria ser um momento de lazer e de descontração, ou seja, mais trabalho, tá? As duas coisas, dinheiro e tempo para poder resolver essas questões, e que nem sempre vai dar uma resposta satisfatória ou uma solução, tá? Que geralmente funcionários de alta elite geralmente não estão nessas praias, né? Estão em praias muito mais luxuosas. Aí você vê a contradição do próprio modelo de funcionamento. Então, qual é a moral disso tudo que eu acabo percebendo de fato de verdade? Que você ficar dependente da pessoa para uma barraca, uma cadeira, um guarda-chuva de praia, não sei se está certo esse nome, ou até alimentação, é você colocar a tua saúde emocional, física e psicológica e até o seu momento de lazer em risco. Esse é o problema. E o problema é que a gente é ensinado a ser dependente da outra pessoa. Eu jamais, se eu fosse numa praia, eu ia alugar cadeira, eu ia alugar guarda-sol, eu ia comprar comida. Eu nunca ia fazer isso. Por quê? Porque eu sei que não é o preço correto. Mas se eu, evidentemente, falar isso para as pessoas, eu acabo sendo até cancelado. Porque as pessoas estão tão numa situação de normalidade, de dependência sempre do outro, que qualquer coisa que saia do programado ou daquilo que foi ensinado, sempre vai gerar rejeição, negação. Mesmo que ela vai se ferrar. Mesmo que ela vai se prejudicar. Entendeu? A gente vive uma realidade de negação da verdade. Entendeu? Então, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu vi com os meus próprios olhos essa prática. Isso estou falando quando é criança, tá, gente? Das pessoas se aproveitar de quem tem mais dinheiro para poder cobrar mais, para poder resolver os seus problemas. E não vai resolver o seu problema. Não vai. Entendeu? A pessoa tira aquela necessidade reprimida, porque tem um maior fluxo de dinheiro, né? Consegue ganhar mais dinheiro, e aí consegue ter mais acesso para comprar coisas, mas depois volta à normalidade, porque não é todo dia que aquela pessoa que tem condições financeiras ela vai atender. Não é todo momento que vai ter alta temporada. Então, não resolve, alivia. Entendeu? Tenta aliviar aquela situação, mas resolver o problema não. Ainda corre o risco de uma outra pessoa fazer a mesma coisa. Entendeu? Isso é um problema histórico do Brasil. Pensar que a solução é dinheiro. Nós temos aí, eu acredito que são 132 anos de república,
que o pensamento é o mesmo, achar que a solução dos problemas é dinheiro. E não é. Porque está numa hierarquia. Entendeu? E a hierarquia limita o teu ganho. Entendeu? É aquilo ali, pronto, acabou. Você pode trabalhar 24 horas. Você não vai ganhar aquele que está 2 níveis acima de você. Porque é restrição. Isso não é explicado. É explicado uma dependência de outros seres humanos. E qual é o problema disso tudo? O segredinho disso tudo que eu queria falar para vocês. Tudo isso que vocês estão vendo de alto preço, de cobrar muito acima da realidade de uma cidade urbanizada, capital, assim, uma cidade onde as pessoas trabalham, nada mais é do que a pessoa conseguir delegar trabalho para uma outra pessoa. Porque ele vai extrair bastante dinheiro da pessoa, com esses preços absurdos, ele vai tirar aquela necessidade reprimida, aquela impossibilidade de comprar as coisas, de ter acesso às coisas, aquela limitação que ele tem pelo seu ganho do seu cotidiano, né, do seu dia a dia. E ele vai passar a comprar mais coisas. E ele vai passar também a delegar trabalho para outras pessoas. Na realidade, o que a gente vive hoje nada mais é do que empurra para um outro ser humano trabalhar. Tá? Porque ele aumenta o volume de dinheiro, então ele tem a capacidade de delegar obrigações para as pessoas pagando. Porque ele conseguiu extrair das pessoas mais volume de dinheiro e as pessoas não estavam limitadas. Então elas não vão ser muito fechadas no sentido de pagar, porque elas já guardaram para isso mesmo. No sentido, tá? Então ele vai delegar mais obrigação para outras pessoas, porque ele consegue extrair mais dinheiro de outras pessoas. Então ele tem mais dinheiro, então ele manda outras pessoas fazer. Na prática é isso. Tá? Na prática é isso. Mas não resolve. Um dia eu vou fazer um vídeo falando claramente sobre isso, destrinchando claramente daquilo que eu estudei e porque eu escolhi romper com a cooperativa e passar a fazer minhas próprias coisas. Porque no fundo, é delegar trabalho para uma outra pessoa. As palavras são complexas, as palavras são de difícil compreensão, de código, que não pertence ao dia a dia das pessoas, justamente para as pessoas não entenderem. Porque a partir do momento que as pessoas começam a entender, elas não vão aceitar. Elas já não aceitam não entendendo. Elas já não aceitam entendendo. Entendendo, aí mesmo que não vai aceitar. Então, eu vi muito isso. No aeroporto, por exemplo, é a mesma coisa. Os caras aproveitam que as pessoas têm condições financeiras e cobram mais alto para poder resolver o seu problema. Mas no fundo, não resolve, porque imagina se a outra pessoa também replicasse o mesmo pensamento. Aumentasse o preço porque o cara trabalha lá no aeroporto, no comércio e vende os produtos para os estrangeiros ou para quem vai voar para fora, para quem tem dinheiro. Você vai gerar um efeito cadeia de aumento absurdo, né? Então isso mostra que as pessoas não entendem, não compreendem. E quando a pessoa não entende e compreende, qual é a prática, o que vai acontecer? Multiplicação de erro. Multiplicação de erro. Então, esse bate-papo aqui, eu queria explicar para vocês sobre isso, é o que acontece na prática. Eu não vou para uma praia sem uma cadeira, sem um guarda-sol, sem minha comida, de preferência de um carro elétrico. Por quê? Porque eu estou na mão de uma outra pessoa. E quanto mais você for dependente de uma outra pessoa, mais a pessoa te explora. É que as pessoas não se conectou um ponto com o outro. Mas essa é a realidade. Quantas vezes, por exemplo, eu me lembro que o horário do ônibus encerrava e aí as vans aumentavam o preço porque não tinha concorrente. Quantas vezes? Quantas vezes eu já vi pessoas com condições financeiras, outra pessoa querendo cobrar mais porque ela tem dinheiro. Então, quanto mais você for vulnerável, quanto mais você não fazer para você, mais você vai ser explorado. É a mesma coisa na questão da economia. O brasileiro não é explicado como funciona essa cooperativa. Então ele é dependente dos americanos. Então mais ele vai ser explorado. Mais ele vai ser sugado. Ah, tudo vem de fora? Então você tem que pagar mais, porque você depende da gente. Entende?
O problema, ele não é só local, de temporada, de tempo, de região. Ele também é um problema nacional, de entender o funcionamento, entendeu? E infelizmente ele suga mesmo, gente. Suga mesmo, cobra mesmo. Eu não pago. A minha ex-namorada me levou no cinema. Na época, só pra você ter uma ideia, na época o filme acho que era 2018, 19, era R$ 28. Uma sessão, desconsiderando a passagem, desconsiderando a alimentação e por aí vai. Eu falei pra ela, olha, se não fosse por você, eu não ia vir não. Não vou vir não. Por quê? Porque, porra, olha o preço de uma sessão de um filme. Entendeu? Tinha que pegar meia. Aí a meia ficava melhorzinha, né? Aí eu pagava 14. Mas você pagar R$ 28, mais a passagem que eu tinha que ir de ônibus, mais a alimentação, no mínimo, já ia arrebentar por uns R$ 80. Entendeu? No mínimo, tá? No mínimo, eu e ela. E isso era 2018, né? Eu acho que o salário mínimo estava R$ 880, não tenho certeza. Ele já era quase 10%. Vejo em casa, entendeu? Alugo o filme, baixo na Netflix. Porque é um absurdo pagar um valor desse. Entendeu? Então, esse é o recado que eu queria falar para vocês. E não seja dependente. Entendeu? Leva as suas coisas, faça as suas coisas. O mínimo possível, usa as coisas de praia. Eu particularmente não uso, não pago. E evita centros de grande população de concentração. Entendeu? Se você perceber que é uma alta demanda, evita esses lugares, vai para outros lugares, porque ele já sabe que as pessoas vão para lá com dinheiro, porque juntou, economizou, e o que mais eles querem é extrair. É um efeito predatório. É empurrar um trabalho um para outro, porque dinheiro é delegar trabalho. Então fique esperto, tá? Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, vou esmiuçar sobre isso mais aprofundadamente, vou falar até daquilo que eu estava estudando e elaborando no meu projeto da autossuficiência, mas fique atento. Fui, gente.